bem, chegamos no momento em que a gente, cumprindo uma obrigação que nós temos com a cidadania, nós estamos trazendo todos os candidatos a prefeitos das cidades de São Pedro, Cabo Frio, Arraial e Búzios. Hoje a gente tem aqui o professor Renato Reis, ele é candidato pelo PSOL à prefeitura aqui de São Pedro da Aldeia. Candidato Renato, muito obrigado pela sua presença e eu começo, são 10h17, eu começo perguntando ao senhor, por que o senhor quer ser prefeito de São Pedro da Aldeia? Primeiramente, bom dia, Mauri, bom dia a todos e todas que nos ouvem, que nos veem também pelo Facebook. Queria parabenizar os meus colegas, professores e professoras de todo o país pelo nosso dia, né? Sabemos da importância da nossa profissão, que apesar de todos os problemas que sofremos em relação à falta de investimento público na educação, mesmo assim, nos mantemos firmes na luta por uma construção mais plural dentro da educação do nosso país. Respondendo a sua pergunta, Mauri, se nós formos pegar e analisar todos os últimos prefeitos da nossa cidade e todas as candidaturas que nós tivemos nas últimas eleições e também nessa eleição, de que todos e todas já fizeram parte, em algum momento, de algum governo passado. Nesse sentido, então, nós vemos que há, dentro da política aldeense, aquela velha história da troca de favores, da velha política, da política do toma lá da cá. E contra isso é que a nossa candidatura se propõe a transformar São Pedro da Aldeia. Mas, além disso, como professor, me juntei ao meu co-prefeito, a gente chama de co-prefeito, né, porque não vai ser um vice que vai ficar lá somente decorativo, mas vai participar ativamente. O meu co-prefeito também um professor, que é o professor Diogo Souza, e através das análises que nós temos junto aos nossos estudantes, junto a todos e todas aquelas pessoas que constroem de forma coerente e independente as lutas da nossa cidade, nós nos propomos aí a um programa de governo que tenha medidas, propostas, projetos que sejam viáveis e importantes para a população aldeense. O senhor vai falar como para o eleitor aldeense, para convencer de que o senhor é o melhor candidato? Mauri, como eu falei antes, né, se nós formos analisar politicamente o quadro de candidaturas que hoje existe em São Pedro da Aldeia, nós vamos nos deparar com mais do mesmo. Eu sou o único candidato que saio disso, que saio desse mais do mesmo, que me proponho a fazer uma política voltada à população. Então, eu falo para vocês que me ouvem, que me veem também, que a nossa candidatura é uma candidatura que busca uma cidade de direitos. Como assim uma cidade de direitos? Tem tantos espaços na nossa cidade que não são colocados para a população, não tem transparência, não tem participação popular. Então, para deixar muito claro, uma das nossas principais medidas é fazer assembleias populares nos bairros da cidade, para a gente exercer uma democracia direta para os nossos cidadãos. Então, a população, no seu bairro, vai poder construir conosco o programa que vai acontecer, os projetos que irão acontecer no seu bairro. Então, eles vão participar ativamente. Além disso, de forma muito transparente, né, todas esses projetos, essas propostas serão implantadas e comunicadas à população. Então, se nós temos tantos milhões de verba para a infraestrutura, nós vamos fazer assembleias nos bairros, ver qual é a demanda dos bairros
e construir junto com a população uma democracia direta de participação popular para construirmos assim um governo realmente do povo que transforme São Pedro da Aldeia. Vamos aproveitar, professor Renato Reis, que hoje é o dia do professor. Dentro do seu plano de governo, o que tem para a educação? A educação é um dos carros-chefes, obviamente, da nossa candidatura. Somos eu e um outro professor, somos 2 professores. Na minha vida, além de professor, também sou coordenador do Sindicato dos Profissionais de Educação da Costa do Sol, que abrange São Pedro e Guaba. Também sou um dos diretores do Simprolagos, do Sindicato dos Professores das Escolas Particulares da região dos Lagos. Estou de licença desses 2 sindicatos por conta da eleição, mas por conta disso, conheço muito de perto, com muita proximidade, os anseios de toda a comunidade escolar, de toda a comunidade que faz parte da educação. Então, a primeira medida que nós vamos fazer na educação é, junto aos servidores públicos que trabalham na educação do nosso município, construir aí e colocar em prática o PCCR que já existe. O PCCR é o Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração. Esse PCCR, ele existe. Esse documento já existe, só que ele não é colocado na prática pela prefeitura. Então nós vamos colocar ele em prática e de 2 em 2 anos, como estabelece a lei, nós vamos fazer a revisão desse PCCR. Para além disso, falo para você, profissional de educação, de apoio, que trabalha arduamente, que ganha aquele salário mínimo, que ganha, infelizmente, muito mal na nossa cidade. Vamos regulamentar as 30 horas, as tão sonhadas 30 horas de trabalho que o profissional de apoio da nossa cidade tanto lutou. Há 2 anos atrás, Amaury, nós fizemos uma ocupação na Prefeitura de São Pedro da Aldeia, porque de um dia para o outro, o então secretário de Educação na época fez um documento fazendo com que os profissionais de apoio tivessem que voltar a trabalhar por 40 horas semanais. Profissionais esses que, na grande maioria, ganham um salário mínimo, como eu já disse, e fazem, obviamente, um trabalho no outro turno, para ganhar um a mais, para ter uma condição de vida melhor. E isso impossibilitou esse outro trabalho desses profissionais. E conseguimos, com muita luta, com muita garra, que ele revogasse essa medida arbitrária. Só que essa medida não foi regulamentada, não foi assinada pela prefeitura, pelo prefeito, promulgada pelo prefeito, Nesse sentido, então, nós vamos realizar essa tão sonhada vitória de todos os profissionais de educação. Então, vamos valorizar, através do PCCR, os professores, mas também as merendeiras, os porteiros, as auxiliares de creche, enfim, orientadores educacionais, para que, dentro disso, possam fazer mestrado, doutorado, toda essa necessidade de cursos que eles têm. Dentro desse assunto, professor Renato, a gente ouve muitos prefeitos, já ouvimos muitos prefeitos dizendo que o PCCR é um problema para ser cumprido. Como o senhor vai cumprir o seu plano de cargos, carreiras e remuneração? Isso aí. O nosso PCCR, primeiro que ele está dentro da lei, ele é amparado pela lei. Então, se ele está dentro da lei, o orçamento da educação do nosso município tem que abranger também o pagamento desse PCCR. Quando a gente fala de pagamento, nós temos uma verba de mais de em São Pedro da Aldeia para o próximo ano. Além disso, nós temos uma verba do Fundeb que é própria para a educar, inserido dentro de toda essa verba para a educação que é própria para isso. A gente não está pedindo nenhuma coisa que seja além do de educação, tá? Mas para além disso, na educação, nós também vamos construir aí algumas creches, porque há uma necessidade básica da vida, principalmente das mães que fazem 3 turnos, o turno de trabalho, o turno de cuidar de casa, o turno de cuidar de filhos, Então, as creches, principalmente tentar construir uma creche que seja 24 horas também, para poder sanar o problema das mães e dos pais que trabalham na noite, na madrugada. Também iremos
propor, junto a uma universidade federal, principalmente a UF, eu estudei na UF, sei que em São Pedro da Aldeia tem um polo da UF ali entre São Pedro e Iguaba, na Praia da Farinha, na Ponta da Farinha, ali, e nós podemos construir uma estrutura. A UF é a universidade mais interiorizada do Brasil, então a UF vai vir com os profissionais, com os equipamentos, com todos os cursos que sejam debatidos e construídos para que serem implantados em São Pedro, na medida do possível, e nós vamos dar a estrutura. Então nós queremos aí trazer para os jovens aldeenses uma universidade pública, uma universidade federal. Também iremos propor e construir junto à Secretaria de Educação medidas que sejam implantadas e que coloquem os universitários, os alunos que são provenientes das escolas públicas do nosso município e que passaram para universidades públicas, uma ajuda de custo por mês para ajudar no transporte, na estadia, na alimentação dessas pessoas que não estão mais morando em São Pedro, além do passe livre, que é de total importância também para o ensino universitário. Vamos implantar também o curso, a disciplina de letras Libras, português Libras. Queremos implantar isso desde o primeiro ano até o 9º ano, fazendo concurso público. Vamos rever a quantidade de profissionais, ver o déficit, colocar concurso público. Tá? Nós somos contrários à grande contratação que há, porque é uma troca de favores que acontece na prefeitura. Então nós vamos fazer concurso público e contratar sempre que for necessário. São muitas propostas para a educação. Imagino. Agora, candidato, a gente tem, por exemplo, São Pedro da Aldeia, né? A gente ouve aqui Estrada do Alecrim, obras que não terão. Qual é o maior problema de São Pedro da Aldeia, na sua visão, que precisa ser atacado imediatamente? Na minha concepção é a saúde, Amaury. Acho que a saúde do nosso município, ela se encontra respirando por aparelhos, ela está na UTI nesse momento. Se nós formos ver, infelizmente, a população de São Pedro da Aldeia, principalmente dos bairros periféricos, onde a saúde básica, né, não é colocada em prática, sofre. A população de São Pedro da Aldeia vem sofrendo com a falta de transparência e com a OS, com as organizações sociais que gerem de forma privada a nossa saúde. Nesse sentido, então, nós vamos acabar com as organizações sociais, somos contrários ao pagamento de uma empresa privada para gerir a saúde do nosso município. Na nossa concepção, a saúde de São Pedro da Aldeia tem que ser 100% pública, de qualidade e que seja aí colocada em todos os bairros. Então vamos principalmente a construção de um hospital regional. Não posso ser leviano que irei construir um hospital em São Pedro da Aldeia, isso seria muita demagogia. Não temos verbas para isso. Porém, posso, junto aos prefeitos ou prefeitas eleitos na nossa região, pleitear junto ao governo estadual ou ao governo federal um regional de Araruama possa também abranger e pegar todos os municípios da nossa região. E, obviamente, vou propor que seja em São Pedro da Aldeia, não por ser prefeito de São Pedro, mas por ver nitidamente que geograficamente São Pedro da Aldeia é a melhor localidade para um hospital que atenda a população da região. Candidato Renato Reis, que garantia o senhor dá para os eleitores aqui de São Pedro de que o senhor não é mais um que vem aqui falar promessas e não cumprir? Primeiro eu falo de coerência, segundo eu falo de independência política. Então, se vocês forem pegar com quem eu já estive no passado em São Pedro da Aldeia, vocês vão ver
a independência política de nunca ter estado com esses da velha política. Então eu venho com um grupo de pessoas que querem de verdade transformar, porque são pessoas que nunca participaram da política dessa forma. E lançamos a nossa candidatura com todos os problemas. Nós temos a mania de falar que nós temos uma campanha do tostão contra o milhão. Nós sabemos a quantidade exorbitante, indecente de dinheiro que as outras candidaturas estão gastando, mas nós vamos junto ao povo, a nossa vontade de transformar, de mudar, garantir à população que iremos colocar em prática todas as nossas promessas, porque elas são viáveis. Todo o nosso programa de governo foi construído com trabalhadores, com da classe trabalhadora, da juventude, com os aposentados da nossa população de São Pedro da Aldeia. Então, vocês podem garantir que, para além disso, também teremos um governo transparente. Tanto é que a primeira medida que nós vamos fazer também, uma das primeiras, é a auditoria das contas do município. Vamos fazer uma auditoria dos últimos governos para ver como que para onde essa verba tem ido, se foi tudo direitinho mesmo, e a partir daí, então, poder de forma transparente construir, através de assembleias populares nos bairros, essa democrática gestão de São Pedro da Aldeia. Muito bem, primeiro bloco, a gente vai para o intervalo e voltamos para a gente falar de saúde, lá o plano de saúde aí do candidato, turismo, cultura e esporte também. Aguarde que a gente volta já já. É o Amauri. Professor Renato Reis, ele é candidato a prefeito aqui em São Pedro da Aldeia. E nós estamos entrevistando todos os candidatos. Hoje é o representante do PSOL que está conversando conosco. Amanhã a gente vai conversar com Dirley Pereira e disputando Cabo Frio, e com Henrique Melman, candidato aqui em Arraial do Cabo. Tá bom? Vamos lá, vamos retomar a entrevista com o professor Renato. E agora, aproveita, o senhor já deu uma pincelada na saúde. O senhor pode expor aí qual é o seu plano, o que tem no seu plano de governo para a saúde, hein, candidato? Como eu falei, Amauri, é a construção de um hospital regional, né, que possa ser construído aí junto com o apoio do governo estadual e do governo federal. Mas, para além disso, nós também temos o plano de valorização dos servidores da saúde, que também são muito desvalorizados na nossa cidade. Então vamos construir um PCCR próprio também para essa área, né? Nós não vamos construir um PCCR, um plano. Vamos construir setorizado cada área com o seu PCCR para que possa haver uma valorização desses profissionais, uma melhoria da qualidade de trabalho desses profissionais também, revendo a questão dos equipamentos dos hospitais, das unidades básicas de saúde, né, das estratégias de família também. Para além disso, um dos programas que nós queremos implantar com muita força na nossa cidade é o programa de saúde da família. Nós somos adoradores do SUS, é um programa maravilhoso e ele garante o programa de saúde da família, ou seja, o atendimento o atendimento médico, na casa das pessoas. Então, os profissionais de saúde irão passar pelas casas, irão poder prevenir tipo de problema que venha a acontecer com as famílias, para também desafogar a quantidade de pessoas que procuram o hospital, que procuram as unidades básicas de saúde. Então temos que colocar isso em prática em 100% dos bairros. São Pedro da Aldeia hoje tem uma deficiência muito forte na questão da saúde também. São vários problemas da cidade e esse é um dos problemas básicos. Para a área da saúde também é importante a gente falar do centro de zoonoses, né, da questão das zoonoses, né, das doenças relacionadas aos nossos animais. Então, nós iremos construir um centro de zoonoses tão sonhado para a cidade de São Pedro da Aldeia, tão sonhado e tão pedido pelos profissionais da área e pelos protetores. E esse centro de zoonoses vai poder, então,
encontra em situação de rua, esterilizar e devolver. Então ele vai funcionar com o método sério. Eu aprendi junto aos protetores que nem todo animal em situação de rua é um animal abandonado, né? Muitas das vezes a população daquela rua ao qual o animal vive, daquele bairro, abraça aquele animal, cuida daquele animal, alimenta aquele animal. Então nós devemos esterilizar esse animal, ou seja, nós vamos então capturar ele e devolvê-lo para que ele possa ter aquele convívio. Aqueles animais estão passando por algum problema de saúde, nós vamos mantê-lo no nosso centro de zoonose, vamos fazer adoção, né? Então feiras de adoção e também cursos de capacitação para protetores, para profissionais da área, além da compra de um castramóvel, pelo menos um castramóvel, né, para a nossa cidade, para poder estar esterilizando os animais de pequeno porte no domicílio das pessoas. A saúde também abrange algumas áreas do saneamento básico e tudo mais, mas isso a gente pode falar daqui a pouco em infraestrutura. O senhor pretende construir postos de saúde em mais alguns bairros em São Pedro? Então, há uma necessidade muito grande, né? Nós temos 10 unidades básicas de saúde em São Pedro da Aldeia, e dentro disso nós temos que ver essas unidades básicas de saúde, elas ficam sobrecarregadas. Então, sim, né, nós temos que, obviamente, junto ao nosso orçamento, ter que prever a possibilidade de uma construção, da construção de algumas unidades básicas de saúde, né? Voltar com a policlínica que existia no centro da cidade e que contribuía bastante para a saúde do nosso município. Mas nós temos que analisar com calma, a verba da prefeitura, não posso fazer promessas vãs, falar que construir isso, vou construir aquilo, e chegando lá não ter dinheiro para essa construção. Nós vamos organizar a casa, a partir dessa organização, nós vamos buscar apoio de deputados federais, deputados estaduais, vamos buscar apoio político também do governo do estado, do governo federal, porque com a gente não tem essa. O que é direito deve ser colocado em prática e nós vamos atrás dos nossos direitos. O senhor pode falar de cultura do município de São Pedro? O que o senhor tem aí levado para a área cultural? Com toda certeza, Mauri, a cultura em São Pedro da Aldeia, ela também é muito forte. Infelizmente esquecida pela nossa prefeitura. Mas o Conselho Municipal de Cultura, por exemplo, vai ser um dos espaços mais importantes ao qual a cidade vai respirar, vai poder respirar cultura. Então nós vamos sempre estar em diálogo constante com o Conselho Municipal de Cultura, né, com o Fórum de Cultura que deve ser construído na cidade. Para além disso, nós vamos fazer um mapeamento nos bairros daqueles e daquelas pessoas que trabalham e desenvolvem programas nessa área, porque muito se vê acontecendo, às vezes, no centro da cidade, mas nos bairros periféricos nós não vemos o poder público participar de programas desse meio. Então, lonas culturais, espaços públicos, anfiteatros, praças, todos esses espaços que são nossos, que são da população, deverão estar aí inseridos também dentro dessa questão cultural, dentro dessa importante pauta, dessa importante área do nosso município. Então, também queremos estabelecer um museu a céu aberto em São Pedro da Aldeia. Como um museu a céu aberto? Nós temos diversos espaços públicos que podem ser grafitados, que podem ser pintados, que podem virar grandes quadros na nossa cidade, atraindo as pessoas que gostam desse tipo de cultura. Então, um museu a céu aberto também é uma experiência muito interessante que a gente quer implantar na nossa cidade. Candidato, fale para a gente sobre a sua opinião no seu governo, a sua guarda municipal. Ela vai portar armas letais? Não. Jamais em nosso governo a guarda municipal irá portar armas letais. Sabemos que somos um dos poucos
que tem essa proposta em São Pedro da Aldeia, que às vezes no imaginário da população, no senso comum, as pessoas pensam que armar a guarda municipal num primeiro momento é importante, porque é mais um braço que pode fortalecer na segurança. Mas o que eu falo aqui não é através do senso comum, é através de dados científicos, que nós procuramos, através também de professores e profissionais de segurança pública, principalmente da Universidade Federal Fluminense, do curso de Segurança Pública. A grande maioria defendem o não armamento da Guarda Municipal, porque a Guarda Municipal ele tem um papel que não é de polícia militar. Nós não precisamos de uma outra polícia militar. Nós precisamos melhorar a estrutura da Guarda Municipal, aumentar o efetivo, que é muito baixo, e valorizar também através de um PCCR essa Guarda Municipal. E, além disso, dar um apoio psicológico, né, de assistência social também às famílias e aos próprios guardas municipais. Agora, eu peço que vocês façam uma reflexão quando pensam numa guarda armada. Se hoje diversos policiais militares não podem andar fardados nos seus carros, no seu dia a dia, né, voltando do seu trabalho, não podem colocar a sua farda no varal por medo de alguma represália. Imagina o guarda municipal também tendo que sofrer com esses problemas. Então, já existe a Polícia Militar, tem que haver uma integração da Guarda Municipal com a Polícia Militar, tem que haver a construção e a melhoria de espaços para que essa guarda também fique nos bairros periféricos e não só no centro da cidade. A guarda não serve só para multar, mas serve também para proteger e prevenir junto à Polícia Militar. Então vamos usar o dinheiro que seria para um armamento, um gasto exorbitante com armamento, para informatizar e fazer uma gestão de monitoramento da cidade. Vamos falar agora de esportes. O que São Pedro precisa na área de esportes? São Pedro da Aldeia tem uma raia náutica maravilhosa, né? A Laguna de Araruama, que é um espaço que se tem para a prática de esportes náuticos, deve ser explorado. E quando eu falo explorado, eu falo no bom sentido, né? A exploração dentro de uma questão ecológica, de uma questão ambiental. Então, quando a gente fala de esporte em São Pedro, no primeiro momento a gente pensa em alguns eventos que possam acontecer mensalmente com a questão náutica. Mas também nós temos alguns eventos que podem acontecer através de corridas, de trilhas, né? A gente quer colocar essa cultura de uma educação ambiental na cidade através de um turismo ecológico, de um turismo que possa mostrar que a cidade de São Pedro da Aldeia não é só dormitório, não é só passagem, por exemplo, que muitas vezes as pessoas, a maioria da população de São Pedro não conhece. A Laguna de Araruama, a maior laguna hipersalina do mundo, né? Então, nós temos que explorar isso para que São Pedro da Aldeia possa, através do esporte, ajudar também no turismo. Aproveite e fale do turismo. O turismo, nós entendemos que com o passar dessa pandemia, né, nós vamos estar assumindo, se formos eleitos, nós vamos estar assumindo no próximo ano, no final de uma pandemia, e muitas pessoas no nosso país irão começar a voltar a viajar e vão priorizar as viagens no próprio país, conhecer lugares próximos, não vão ter tantos gastos para viajar para outros países. Então o turismo pode ser um carro-chefe para geração de renda, pode ser um carro-chefe para se criar empregos na cidade, e nós queremos fazer então um calendário que seja anual, que todo mês o turismo de qualidade para a nossa cidade. E isso vai ser feito junto aos trabalhadores da área de turismo, junto aos empresários que têm também pousadas, hotéis, casas que alugam, né, de veraneio. Nós temos que ver essas questões também, para que a gente possa ter um calendário anual, um
turismo ecológico, com um turismo que respeite o meio ambiente e coloque também na nossa cidade uma prática de educação ambiental. Qual será o tratamento dispensado aos jovens no seu governo? Como eu falei, na educação, principalmente, nós queremos implantar uma universidade pública na nossa cidade, né? Nós temos aquela área ali na divisa com o Iguaba, que é uma área que pode ser construída, então é viável se ter uma universidade pública. Oferecer pré-vestibulares comunitários, sociais e que são os cursinhos que vão inserir os alunos nos institutos federais de ensino técnico, de ensino médio. Então, isso vai ser ofertado pela Prefeitura junto à Secretaria de Educação. Nós vamos promover cursos de capacitação para essa juventude, mas, para além disso também, junto com social do nosso município, nós vamos fazer programas de prevenção ao uso abusivo de álcool e de outras drogas, mas também através do esporte. A questão do skate, que é muito criminalizado na nossa cidade. Então, no centro da cidade nós temos uma rampa de skate, mas nos bairros periféricos nós não temos. Nós temos que ver isso nas praças públicas. As praças devem ser utilizadas e vividas pela nossa população. Então, a juventude pode esperar esse apoio da nossa prefeitura. Rapidinho, nós temos 5 minutos, candidato. Eu gostaria que o senhor desse uma pincelada aí em termos de mobilidade. O que o senhor planejou, o que o senhor tem aí em relação à mobilidade urbana aqui em São Pedro? É importante deixar claro que hoje as prefeituras da nossa região são subservientes à empresa que tem a concessão de transporte na nossa região. E isso o nosso governo não vai deixar barato. Nós não vamos ser submissos a essa empresa. Então vamos lutar por uma redução das tarifas para que mais pessoas possam ter acesso ao transporte público. Nós vamos regulamentar as chamadas lotadas do nosso município, né? Hoje nós tivemos, infelizmente, uma notícia triste em Arraial do Cabo, de um homem que tinha uma lotada, que fez uma lotada e estuprou uma mulher. Então nós vamos regulamentar para dar segurança à população e levar essas lotadas, esse transporte que vai ser legalizado aos municípios, aos bairros periféricos, aos bairros que a empresa de ônibus não abrange muitas das vezes, em horários também que possam abranger aí a todos os trabalhadores. E vamos construir uma ciclovia. Nós chamamos de ciclovia do trabalhador, Amaury. Uma ciclovia que vai pegar a rodovia que passa por São Pedro Aldeia, desde a Ponta do Ambrósio, vindo pelo Vinhateiro, Porto do Carro, até chegar ao centro, de Botafogo até o centro, da Rua do Fogo até o centro, da Praia Linda até o centro, e ciclofaixas dentro daquela área urbana ali do centro até a Baleia, até o bairro da Baleia. Então nós vamos, junto ao programa Brasil Bicicleta, ou Bicicleta Brasil, né, que está para ser colocado em prática pelo governo federal, buscar recursos para a construção de uma grande ciclovia na nossa cidade, melhorando a mobilidade urbana e também dando possibilidade de segurança aos trabalhadores que usam a bicicleta para irem e voltarem do trabalho e para a população que utiliza isso como lazer. Vamos construir bicicletários e áreas também para descanso dessas pessoas. Vamos rapidinho, olha só, eu tenho 3 minutos para o senhor, mas tem vários ambulantes ligando aqui, pedindo para perguntar qual será a sua política em relação ao ambulante. 3 minutos para o senhor responder essa pergunta e encerrar da maneira que o senhor quiser. Nós vamos rever a tributação primeiro, né, de todos os profissionais, rever esses grandes gastos que se tem de tributação para poder formalizar esses ambulantes. Nós queremos a formalização do pequeno comerciante, dos ambulantes, para que a gente possa organizar na nossa cidade de uma maneira muito eficaz uma grande feira, com uma área própria para que eles possam trabalhar. Então a Guarda Municipal não vai ficar
arrochando o trabalho de vocês. Pelo contrário, nós temos muito zelo e muito cuidado pelo trabalho dos ambulantes. Inclusive o nosso partido em Niterói tem um vereador que é ambulante, o Renatinho, né, por acaso o mesmo nome que o meu. Então nós temos aí junto a ele diversas políticas públicas para os trabalhadores ambulantes. Ok. 1 minuto e meio para o senhor falar o que o senhor quiser e obrigado pela sua presença. Bom, queria agradecer ao programa Mauri Valério, a todos os trabalhadores da rádio também. Agradecer ao meu co-prefeito que está aqui me filmando, não está sendo filmado, aqui não está aparecendo, mas está sempre do meu lado, o professor Diogo Souza. Queria agradecer a todas e todos que nos acompanham, que estão compartilhando a nossa candidatura, que estão sempre nos apoiando e que estão passando as nossas propostas para frente. Vocês, com certeza, não irão se arrepender de tudo isso que está sendo proposta. É uma construção plural de um governo que seja justo, que lute por justiça, por igualdade, por liberdade, que atinja toda a população, que não nenhum tipo de homofobia, de intolerância religiosa, enfim, nós queremos um governo que seja plural, uma cidade de direitos, de uma população que possa, junto conosco, construir uma cidade melhor. Então, para isso também, vamos, para deixar bem claro, propor à Câmara dos Vereadores a redução do salário do prefeito, a redução do salário do meu co-prefeito, de todos os vereadores, dos secretários. Se reduzirmos 60%, no mínimo teremos 1,5 milhão de recursos aí economizados para o erário público. Então, essa proposta vai vir junto com a população. Nós precisamos de vocês, porque se formos deixar somente na mão políticos dos vereadores, isso não vai ocorrer. Então, um salário de R$18 mil de um prefeito é um crime. Nós vamos reduzir isso. Obrigado. Bom dia aí para todos e todas. Amauri, obrigado. Dia 15 de novembro, votem 50. Votem Renato Reis e professor Diogo Souza. Muito bem, tá aí Renato Reis, candidato do PSOL, falando com a gente hoje, tá bom?